Olá, alunos do quarto ano da cidade de Peró. Eu sou a professora Josiane, vocês já me conhecem e vamos continuar com a nossa sequência sobre o sítio, o passeio lá no sítio do tio José Luiz. Na outra aula, na aula 1, nós fizemos assim, conhecemos um pouquinho sobre a organização do tio José Luiz, lembra? Lembra que eu falei que ele é muito organizado, que ele faz as plantações, os pomares deles, todos organizados com a tia Sandra? Então, agora nós vamos continuar na aula 2. Quem não assistiu o vídeo da aula 1, para este, volta, assiste o outro, para depois continuar aqui, tá? Não pulem a atividade, não pulem aí os vídeos. Façam sempre na sequência. Uma recomendação importante, tá bom? Vamos começar. Na aula 2, laranjas e problemas matemáticos. Meu Deus, né? Tudo a ver, hein? Laranjas e problemas matemáticos. Será? Tia Sandra e as crianças colheram laranjas. O que quer dizer colheram? Foram até a árvore e tiraram as laranjas. Pegaram as laranjas. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Isso é bastante? Isso é pouco? Não sei, depende do que vai ser feito. Então, tia Sandra retirou. O que é retirar? Tirar 10 laranjas para fazer o suco no período da tarde. Prestem atenção nessa informação. E outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Esta família, pelo jeito, gosta de suco de laranja, porque eles tomaram suco de laranja à tarde e vão tomar também no jantar. E com certeza vão fazer sucos aí de laranja por vários dias. Porque, afinal de contas, 180 laranjas, olha, dá bastante suco, hein? Aí, a tia Sandra, como ela estava recebendo os sobrinhos, quem não sabe do que eu estou falando é porque não assistiu a aula 1. Então, volta para a aula 1 para saber a aula 2. E ela, para receber todo aquele pessoal da família que foram visitar, ela preparou aí esses sucos. E agora vem a pergunta: quantas laranjas foram utilizadas, foram usadas, foram necessárias na preparação dos sucos? Fácil? Difícil? Quem não conseguir fazer de cabeça, cálculo mental, faz no caderno. Mas, neste caso, não usem a calculadora por enquanto. Vocês terão atividades que vai usar a calculadora, mas ainda, espera um pouquinho, tá? Faz a conta no caderno ou mentalmente. O que é fazer mentalmente? Na cabeça. E coloquem o resultado. Combinado? Agora, lembre-se, toda aquela quantidade de laranja naquela caixa, ela tirou algumas laranjas para fazer o suco da tarde e já aproveitou, também tirou algumas laranjas para fazer o suco para o jantar. Então, quantas laranjas restaram na caixa? O que é restaram? Sobraram, ficaram. Meu Deus, olha coisa fácil, gente. Pensem comigo. Tem uma caixa de laranja, vai, tira uma parte, tira um pouco de laranja, aí volta, pega mais um pouco de laranja. Então, quantas laranjas que ficaram nessa caixa? Continha aí que eu não vou falar qual conta vocês farão. E pensem, façam a conta no caderno e coloquem a resposta. Quem conseguir fazer
mentalmente, que é o quê? Na cabeça, ótimo. Mas quem não conseguir, não tem problema. Faz a conta no caderno ou do ladinho aí no livro. Mas faça, tá? Agora, um desafio para vocês nessa aula. Ai, ai, ai. No sítio, há plantações de várias frutas. Como se chama plantações de frutas? Pomares, ok? É lindo aqueles pomares. Aquelas árvores toda bonitinha lá, com maçãs ou laranjas, enfim. Hoje, o tio José Luiz, que eu falei para vocês que é um cara muito organizado, porque ele deixa tudo anotadinho, as colheitas dele, data, quantidade, o que ele fez. Ele colheu 18 abacaxis e 46 mangas. A tia Sandra colheu 27 abacates. Ok, esta é uma informação para vocês. Eu estou contando, ou o livro, né, está contando isso. Pensem, separem aí na cabeça de vocês, tá? Até então, não está perguntando nada. Não tem nenhum problema até aí. Porque estou falando só informações. Eu contei para vocês que o tio Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas e a tia Sandra colheu 27 abacates. E aí, professora? Qual é o problema? Por enquanto, não tem problema nenhum. E agora que vem o problema. Vocês elaborarão o problema? Como assim? Com estas informações do José Luiz e da tia Sandra, vocês elaborarão, olha que palavrão aí, ó, elaborarão, farão, inventarão um problema com estas informações. Porque até agora são somente informações. O que é informação? Eu estou te contando que aconteceu isso, são fatos. Então, não tem problema nenhum. Mas o ser humano gosta de problema e ele vai criar um problema com toda esta informação. José Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas. E a tia Sandra, 27 abacates. E você, caro aluno do 4º ano, já, olha aí, todos mocinhos e mocinhas vão criar um problema com essa informação. Elabore uma pergunta para acrescentar as frases e obter. O que é obter? E ter um problema. Deve ser possível responder a pergunta com as informações que constam do texto. Em seguida, resolva o problema. Meu Deus, o que quer dizer tudo isso? Vou explicar. Respira. Gente, como eu falei, tem lá as informações. Até ali não tem nenhum problema. E vocês farão que estas informações se tornem um problema. Mas como? Vocês devem pensar em uma pergunta relacionada que tenha a ver com estas informações. Então, não podem fazer uma pergunta que não tenha nada a ver com isso. Por exemplo, olha aqui, ó, no sítio do tio José Luiz, ele colheu 18 abacaxis e 46 mangas. E a tia Sandra colheu 27 abacates. Eu posso colocar uma pergunta aí que não tem nada a ver? Aí eu termino esse problema colocando:
Você gosta da cor azul? E o que tem a ver com as informações da fruta, do sítio, do tio Luiz, da tia Sandra? Então, esta pergunta que eu fiz no final desse problema não é relacionada às informações. Por isso que vocês deverão prestar muita atenção. Porque esta perguntinha lá no final tem que estar relacionada, tem que, né, ter alguma coisa a ver com as informações dos abacaxis, das mangas e dos abacates. Tá? Está difícil? Mais ou menos. Dá para fazer, tá? Então, vocês, depois que terminar este problema com estas informações, vocês deverão resolver o problema para ver se realmente é possível. Porque senão vocês criam uma coisa ali, um texto, e aí não dá para fazer, não dá certo. Então, não tem como. Se tem um problema, é porque tem uma pergunta. E se tem uma pergunta, deve ter uma resposta. E para chegar nesta resposta, eu preciso fazer uma conta. Então, vocês devem fazer todo esse processo. Não pode pular processos. O que é processo? Etapa. Então, primeiro vocês vão ler, vocês já entenderam que o tio José Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas e a tia Sandra pegou 27 abacates. Isso vocês já entenderam. E agora vocês vão pensar numa pergunta e vou escrever aí no final. Depois que vocês escreverem a pergunta, vocês vão responder a pergunta que vocês mesmos vão pensar aí. Porque vocês terão que ter uma resposta também para isso. Vocês vão fazer todo o processo. Porque no dia a dia lá na escola, não é ao contrário, a professora ou o professor coloca o problema na lousa ou no livro, mas eles não dão a resposta. Vocês encontram a resposta e depois fazem a correção. Aqui, vocês vão fazer tudo. Nossa! Né? Tudo. Vocês vão fazer o problema, as continhas e a resposta, para vocês finalizarem essa parte. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão mostrar para o seu professor ou para a sua professora e ela vai dar o ok aí, se está certo ou não, se está tudo bonitinho. Combinado? Então, é isso. Até a próxima aula, até a aula 3. E, enquanto isso, façam todos os exercícios com muita atenção e acompanhem também as atividades que a professora estiver te mandando, tá bom? Resolvam tudo aí. Beijos e até a aula 3.